Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Aqui estudaremos o artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099 de 1995. Vamos então à leitura do dispositivo legal. Disciplina esse dispositivo que, tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal de iniciativa pública condicionada à representação, o acordo homologado acarretará a renúncia ao direito de queixa ou representação. Então, nós notamos aqui que esse dispositivo ele trata das consequências do acordo civil na audiência preliminar. Então, frise isso, tá? Consequência do acordo civil dentro da audiência preliminar. Para os crimes que são processados por meio de ação penal de iniciativa privada e para os crimes que são processados por meio de ação penal de iniciativa pública condicionada à representação. Trata dessas duas hipóteses. Nós vamos fazer o seguinte nessa aula. Nós vamos, de início, dividir essa aula em 3 temas. Ou seja, nós vamos primeiro analisar as consequências do acordo civil na audiência preliminar para os crimes de ação penal de iniciativa privada. Depois, nós estudaremos as consequências para os crimes de ação penal pública condicionada à representação. E, por fim, aos crimes de ação penal pública incondicionada, tá certo? Então, vamos para o primeiro caso. O primeiro caso é o caso da ação penal de iniciativa privada. A ação penal de iniciativa privada é aquela que é processada por meio de queixa-crime. Ou seja, a própria vítima é titular da ação penal e propõe essa ação penal por meio de um advogado, ingressando aqui com uma queixa-crime. O que esse parágrafo único está dizendo é o seguinte, olha, se a vítima fizer acordo de composição civil na audiência preliminar, o legislador ele impõe que haverá uma renúncia tácita ao direito de queixa. Atentem-se a isso, tá? Atentem-se a isso. Mesmo que no acordo não haja previsão expressa de que, olha, estou fazendo acordo civil e renuncio ao direito de queixa-crime. Não precisa constar isso. Não precisa constar isso. Fez o acordo, obrigatoriamente haverá a renúncia. Então, nós temos aqui o que é chamado de renúncia tácita. Fez o acordo, automaticamente haverá renúncia, ainda que não haja previsão expressa disso no acordo, tá bom? É uma imposição legal. E se há a renúncia ao direito de queixa-crime, ao direito de oferecer a queixa-crime, haverá automaticamente a extinção da punibilidade do autor do fato, tá certo? Só frisando para vocês que, nós vamos chegar a isso mais para frente nessa aula, mas só frisando por cautela, é o acordo homologado que gera essa renúncia, tá certo? Precisa da homologação do acordo. Mas frisem isso, olha. Então, se a vítima resolver fazer o acordo dentro da audiência preliminar, ela pode fazer, mas automaticamente ela estará renunciando ao direito de oferecer queixa-crime, ou seja, automaticamente o autor do fato não poderá ser responsabilizado penalmente pelo fato. O segundo caso que nós temos aqui é o caso de ação penal de iniciativa pública condicionada à representação. Ora, se é uma iniciativa pública, quem é o titular da ação penal? É o Ministério Público. Ele propõe a denúncia, ele é o titular da ação penal. Acontece que, como ela é condicionada à representação, olha, como ela é condicionada à representação, o Ministério Público ele só poderá dar andamento à persecução penal se a vítima autorizar. Então, o que acontece? Houve um crime ali de ação penal pública condicionada à representação. Enquanto a vítima não autorizar, e essa autorização aqui ela recebe o nome de representação criminal, enquanto a vítima então não representar criminalmente, o Ministério Público não pode dar andamento à persecução penal. Ou seja, ele não vai poder oferecer transação penal, ele não vai poder oferecer denúncia, não é possível, tá bom? A lei impõe aqui uma autorização da vítima, que é chamada aqui de representação criminal. Trouxe também um acréscimo a vocês sobre a natureza jurídica da representação criminal.
a natureza jurídica da representação criminal é a de uma condição objetiva de procedibilidade, tá bom? Isso é importante, muitas vezes cai em prova, tá certo? Então, uma condição objetiva de procedibilidade. Sem ela, o processo ele não poderá ser instaurado. E, pessoal, aqui o legislador ele fez com a ação penal pública condicionada a mesma coisa que ele fez no slide anterior com a ação penal de iniciativa privada. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Ele estabeleceu aqui que se a vítima fizer acordo na audiência preliminar, isso obrigatoriamente será interpretado como uma renúncia tácita ao direito de oferecer representação. Então, atentem-se a isso. Mesmo que no acordo não haja previsão expressa de que, olha, estou fazendo acordo civil e renunciando ao direito de oferecer representação. Mesmo que não haja essa previsão, não precisa. É uma imposição legal. Fez acordo civil na audiência preliminar, está automaticamente renunciando ao direito de representação. E como eu expliquei quanto à queixa-crime, nesse caso aqui, a consequência será a mesma. Se renunciou ao direito de oferecer representação, o Estado não poderá mais punir o autor do fato. Ou seja, a consequência dessa renúncia tácita ao direito de representação é a extinção da punibilidade do autor do fato. O autor do fato não mais poderá ser punido. Então, atentem-se para o seguinte, olha, acordo civil, e eu vou frisar, hein? Frisar o seguinte, na audiência preliminar. Frisa isso, tá? Porque o acordo tem que ser aqui na audiência preliminar para ter essas consequências aqui. Se houver esse acordo aqui na audiência preliminar, nos crimes de ação penal de iniciativa privada, existe a renúncia ao direito de oferecer queixa-crime. Por outro lado, nos crimes de ação penal de iniciativa pública condicionada à representação, existe a renúncia ao direito de oferecer representação. E em ambos os casos, no fim das contas, a consequência final será a mesma. Que é o quê? Olha, o Estado não vai mais poder punir o autor do fato. Ou seja, existe a extinção da punibilidade. Tá certo? Então, em ambos os casos, em cada caso renuncia a uma coisa, né? Em cada caso renuncia a uma coisa. Mas no fim das contas, a consequência final, ela vai ser a mesma para ambos os casos, que o Estado não poderá punir o autor do fato. Veja como é que também é importante, é interessante para o autor do fato fazer acordo nessa audiência, né? Por isso que é importante ele estar bem assessorado ali para, muitas vezes, resolver, colocar um ponto final na questão e não ter mais problemas no futuro. Agora eu trouxe para vocês aqui, a título de complementação, esse parágrafo único não está tratando disso, não está falando nada a respeito disso. Esse parágrafo único, como eu ressaltei aqui em cima, olha, em amarelo e em verde, ele está tratando exclusivamente da ação penal privada e da ação penal pública condicionada. Mas eu trouxe também para vocês, e o caso de ação penal pública incondicionada, ou seja, aquela em que o titular é o Ministério Público e que ele pode oferecer a transação penal e a denúncia independentemente da vontade da vítima. Porque essa ação penal é incondicionada, não depende de representação. Aí, pessoal, se a vítima fizer o acordo na audiência preliminar, isso não vai impedir o oferecimento de transação penal nem de denúncia pelo Ministério Público, ou seja, não há nenhum efeito para o fim de impedir a persecução penal. Não existe nenhum impedimento quanto a isso nas ações incondicionadas, tá certo? O que pode acontecer é que, a depender do caso, esse acordo ele pode configurar uma causa de
diminuição da pena, consistente aqui no arrependimento posterior, que está prevista no artigo 16 do Código Penal, mas desde que preenchidos os requisitos desse artigo. Então, assim, pode ser, não é certeza, tem que ver caso a caso, caso concreto, tá? Mas pode ser que esse acordo, de alguma forma, beneficie o autor do fato. Pode sim acontecer isso, mesmo no âmbito criminal. Não vai impedir a persecução penal. Não, ele vai ser processado, ou se ele tiver direito à transação penal, ele vai receber a proposta de transação penal, tá certo? Então não há impedimento quanto a isso. A questão é que se porventura ele for condenado, é possível, repito, só possível, tem que analisar caso concreto e o preenchimento dos requisitos, é possível que ele receba esse benefício aqui do artigo 16 do Código Penal. Legal, vencemos as 3 hipóteses que nós precisávamos estudar, tá? Agora eu só vou frisar aquela expressão aqui, olha, que é acordo homologado, tá certo? O acordo ele precisa ser homologado. Depois que o acordo é celebrado pelas partes, ele será submetido ao juiz para homologação. Lembrem-se que é o juiz togado que vai homologar esse acordo. E é só o acordo devidamente, repito, homologado, que acarretará a renúncia ao direito de queixa ou representação, tá certo? Então, se porventura esse acordo não for homologado pelo juiz, não haverá a renúncia ao direito de queixa-crime ou de representação. Ele precisa ser devidamente homologado. Então é isso, espero que tenham gostado da aula. Eu friso aqui que esse dispositivo aqui ele é muito importante, tá? Concurso gosta desse dispositivo, o examinador gosta de cobrar. Então, assim, atentem-se a ele, leia com cuidado, aprenda certinho, para que vocês tenham o conhecimento no dia da prova, tá bom? Então é isso, nos vemos na próxima aula.